anunciar a sessão de lançamento do 6º livro de poesia de Rui Miguel Fragas, Arrebentação das Águas. Para começar, com muito agrado que vejo que a sala está recheada com amigos do Rui, com amigos do pátio e com amantes de poesia, com certeza. Vou começar, como é habitual, pela apresentação do autor. Rui Miguel Fragas é o pseudónimo de Rui Feteira, nascido em 1964 em São Miguel de Poiares, no distrito de Coimbra. Licenciou-se em Filosofia na Universidade de Coimbra e é docente do ensino secundário. É cofundador e dirigente do Pátio das Galinhas, grupo experimental de teatro da Figueira da Foz. Alguns dos seus poemas e contos estão publicados nas revistas Alma Azul e Aeroplano e nas antologias As Vozes de Isaac, derivações poéticas a partir da obra O Último Poeta e também Sou Tu, Quando Sou Eu, homenagem à amizade. Outros poemas também estão publicados numa coletânea chamada Nervo. Como há pouco disse, este é o 6º livro de poesia, tem 6 livros publicados, 3 pela Poética Edições, sendo o primeiro O Nome das Árvores, e este é datado de 2014, o segundo Não Sei Se o Vento, de 2015, o mais recente que nos traz aqui hoje, então, Arrebentação das Águas, e depois temos um outro livro de poesia, publicado pela Universidade da Aveiro Editora, O Rumor das Máquinas. E este livro de poesia foi a obra vencedora do 4º Prémio Literário Aldónio Gomes, instituído pelo Departamento de Línguas e Culturas da Universidade da Aveiro. Temos depois ainda um outro livro de poesia, No Humus, uma edição de autor, de 2017, Sobre o Prumo das Falésias, de 2018, pela editora Labirinto, e vemos aqui que o nosso autor já tem uma significativa obra poética. Para além desta obra poética, também tem publicado um livro de contos, A Última Rodada, e este aqui também pela Poética Editora. Em 2017, venceu a 7ª edição do concurso de poesia na Biblioteca em Condeixa Nova, com o poema O Cão, de Pazzi. Esta sessão de lançamento do livro de poesia está integrada precisamente nas comemorações do 11º aniversário do Pátio das Galinhas. E isto porque há uma estreita ligação entre o conteúdo da obra, precisamente com o teatro. Nessa medida, nós temos aqui um autor que também, como muitos sabem, tem uma ligação forte ao teatro. Na revista Sócia, ele diz que acidentalmente é ator e nós, Pátio das Galinhas, agradecemos esse acidente. Efetivamente, o Rui sempre manifestou a sua grande, mas muito grande e muito forte fixação pela poesia. E, curiosamente, também aqui, eu penso que se puderem aceder a esta revista Sócia, devem ler a excelente entrevista que aqui está, do nosso autor. E é curioso que quando o entrevistador também aqui presente, o Ricardo Santos, quando formulou a pergunta, quando é que descobriste a poesia? E o Rui respondeu que foi no início da adolescência, por volta dos 12 anos. E como era pequenito e tímido, serviu para aproximar de raparigas, mandava-lhe poemas. Curiosamente, nós sabemos que a poesia é uma forma de elevação e uma forma de maioridade intelectual. O certo é que aqui também proporcionou ao Rui crescer uns centímetros e atrair estas moças, porque de facto este poder encantatório da poesia faz destas coisas, não é? E sabemos que muitas vezes estas formas de expressão são muitas vezes as que são seguidas pelos mais tímidos. Vou aqui então passar a palavra à editora, Virgínia do Carmo. Boa tarde, não sei se estão todos a ouvir, é possível. Antes de mais, a minha primeira palavra é a imensa gratidão para com o Rui, claro, em nome do
poética e em meu nome pessoal, porque também me dá a honra de ser meu amigo. Eu quero agradecer muito ao Rui por continuar a confiar na poética para editar os seus livros e espero que ele nunca me abandone. É um privilégio, de facto. O Rui é um poeta enorme, não só poeta, também temos um livro de contos que prova que ele também é um excelente prosador, mas de facto é um enorme privilégio estar aqui hoje para celebrar mais uma vez a poesia, depois de tanto tempo afastados fisicamente, conseguimos estar aqui ainda com todos estes constrangimentos. E também dar os parabéns para a Companhia de Teatro Pátio das Galinhas, do qual o Rui também está tão ligado e faz parte, e é cofundador mesmo, não é? Portanto, as minhas palavras é só para dizer que agradecer a vossa presença também em nome da poética, claro. Espero que tenham uma tarde muito boa e agradável. E sobre este livro, como eu vos disse, eu acho que e já falamos sobre isso, o Rui não quer que seja um livro só sobre teatro, e de facto não é, porque eu, na verdade, como eu disse, hoje é um hino alegórico ao teatro, mas acho que também acaba por ser uma alegoria sobre a vida, porque ele usa o teatro, não é? Aqui Sérgio disse, para falar de tudo o que é transversal à existência humana e à vida, no fundo. Portanto, Rui, parabéns para a Pátio das Galinhas, obrigada a todos por estarem aqui, espero que desfrutem do livro e que seja uma tarde excelente de poesia. Obrigada. Vou acrescentar, quem já tem o livro já deve ter reparado, que o livro contém fotografias, e as fotografias são de colaboradores do Pátio, nomeadamente Filomena Praça, Nuno Caetano e também temos Carlos Furtado, que ali está presente, e a Filomena também está, não está? Não, a Filomena. Sim, e ainda estas fotografias destes 3 nossos colaboradores são de peças de teatro. E temos também uma fotografia de uma instalação do artista plástico João Paulo Prazeres, que ali está presente. É uma fotografia da autoria da nossa secretária de direção, Sónia Batista. Peço desculpa em nome da poética, obrigada também pelo excelente contributo para este livro, claro. O homem está imóvel no interior dos seus gestos milimétricos. Passa gente com afazeres inadiáveis, pequenos deuses migrantes, vidas duplas por entre paisagens mascavadas, verdadeiras até ao vômito. Afastam-se bambolinas, correm pesadas cortinas e o mundo emerge com seus toscos retábulos, um chão de tábuas aparelhadas por baixo de um velho céu ptolomaico. E há espelhos que simulam espelhos, janelas que imitam janelas, paredes falsas pintadas com tinta verdadeira, luminosas mentiras, certezas transladadas com panos coloridos por cima, minúsculos alçapões. Por dentro da sua ardente imobilidade, o homem aciona os guindastes do corpo. Agita-se o coração, essa mínima máquina da cena, esse grande engenho. Vontades soberanas determinam ritmos, pausas, respirações, aceleram-se noites e dias, abrevia-se o mundo para que o mundo se amplie. Escorrem suores de momentos inacessíveis, elipses programadas, retratos, relâmpagos, retalhos. Filtros de luas e palas de estrela espalham a luz e as sombras. Irrompem sóis de 1000 watts lá no alto do firmamento das teias de ferro. Recortes rigorosos a iluminar ínfimos detalhes. Como astros sombrios, gravitam vultos em redor. Gente em contracena que arrasta cadeiras, grita deixas imprecisas, repisa gares, sussurros, trejeitos. Certos saberes que se dizem essenciais. O homem calibra as rodas do texto com o eixo desarticulado do corpo. Caminha aos solavancos por descampados alheios, cega para ver melhor. Pasma à beira de um grande silêncio. De repente, rebentam velozes as águas da voz. Abrem-se-lhe as veias, rasga-se no vento e morre por fim o lampejo feroz da personagem.
é agora o estranho texto de si próprio. Um espelho opaco que se quebra e difunde em estilhas de vidro arrasar a vertigem do momento. A voz sai pela ponta dos dedos e rompe por trás e pelo alto da cabeça, jorra das fendas e pétalas e estamos no sexo. Imóvel, nos seus gestos milimétricos, o homem está pregado às cavilhas do texto. E o texto cavalga a sua sombra acesa e escava até às vísceras, até às cidades soterradas nos engodos do esquecimento. Escoicinha a personagem a bater-lhe ao coração, a beber-lhe o sangue, crava-lhe âncoras e arpões em pontos precisos, atira-lhe o bafo de metáforas com venenos ácidos por dentro. O homem descarga no incêndio da luz e sangrento e límpido e num sobe ao cume das coisas indizíveis. Uma prece antiquíssima desdobra-lhe a voz e desdobram-se as tábuas para lá das plateias do mundo. E todos aplaudem e celebram e esquecem depois, no instante seguinte. Vou agora passar a palavra à apresentadora do livro, professora de Literatura Portuguesa no agrupamento de escolas Figueira Norte, Silvéria Palri. Muito obrigada, Lígia. Uma boa tarde para todos. Muito obrigada, Rui, por me teres confiado mais uma vez a leitura do teu livro, da tua obra. Dizíamos há bocadinho que o livro é uma homenagem ao teatro, é sem dúvida, mas eu acho que é também, e mais uma vez, uma homenagem à poesia. Acho que é um livro sobre poesia, sobre a linguagem, sobre a matéria de que se faz o teatro e de que se faz a poesia, que é a palavra. Vou partilhar convosco a minha leitura, a que eu dei o título de um verso do poema 2, da segunda parte, que é um verso que eu acho que poderia encabeçar perfeitamente todo o conjunto de poemas do livro, que é: que nome terão as palavras antes das cordas da voz. Este livro de Rui Miguel Fragas é sobre a experiência física da transformação do ator na personagem. É também sobre a transformação dos pensamentos do poeta em texto. A voz aparece como a materialização e a exteriorização dessa transformação. Este é um tema recorrente na poesia, por exemplo, de Herbert Helder ou de Fernando Pessoa, por exemplo, este último, que ciente da máscara usada pelo poeta lírico, falava da encenação do sentimento. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que de veras sente. Rui Fragas encena nos seus poemas a saída do homem, do ator, do poeta, do seu próprio corpo, para que o outro entre. Essa mudança de cena, esse instante em que o outro entra, é exaustivamente descrito ao leitor para que ele assista, para que ele veja a violência brutal com que tal passagem se opera. É, na verdade, a entrada em trabalho de parto e a dor da parturiente. O livro é composto por 15 poemas. Está organizado em 2 partes. A primeira parte é composta por 7 poemas, a segunda por 8. A primeira parte é encabeçada pela citação de Daniel Faria: sei que estou em viagem na palavra que se nome. A segunda parte, pelo capítulo 43, versículo 2 do livro de Ezequiel: a sua voz era a de muitas águas. Estas 2 citações remetem-nos logo para a palavra e para a linguagem. A palavra é a matéria-prima da poesia. Na oralidade, a materialidade é obtida através da voz. Juntemos esta introdução ao título do livro. Como interpretá-lo? O dicionário diz-nos que a rebentação pode ser uma ruptura, um corte. Na medicina, é a saída de uma víscera ou de parte dela para fora da cavidade que a contém.
Outros significados são os seguintes: é o quebrar das ondas de encontro aos rochedos, aos cascos dos navios. É o quebrar das ondas perto da praia. É a época de arrebentarem os botões das árvores. Mas quando associamos rebentação a águas, o sentido é muito específico. É o da ruptura do líquido amniótico que rodeia o feto durante a gravidez e que indica a proximidade do parto. Essa é a metáfora que liga todos os poemas do livro, pois todos eles se associam ao ato de rebentação das contrações do parto, quer dizer, da voz, do poema, da escrita, da representação. Ator e poeta aparecem-nos prenhes de palavras que querem rasgar as entranhas e ser dadas à luz do palco, à luz do mundo, à luz do livro. O ator e o poeta irmanam-se na condição de meros instrumentos dessa palavra que no pensamento, no ventre deles, se gerou e que deles sai num extrator, num arranco de dor, rebentando-lhes do corpo, dos dedos. E cito do poema que acabámos de ouvir: de repente, rebentam-lhe, ao homem, portanto, rebentam velozes as águas da voz. Abrem-se as veias, rasga-se o ventre e morre, por fim, no lampejo feroz da personagem. Como vemos, logo no primeiro poema, o homem morre. Esta morte é necessária para que nasça a personagem. A personagem é um alien que cresceu dentro do homem, que dele se alimentou e que dele se desfaz quando chega ao palco, numa violência atroz. Escoicinha a personagem a bater-lhe ao coração, a beber-lhe do sangue, crava-lhe âncoras e arpões em pontos precisos, atira-lhe o bafo de metáforas com venenos ácidos por dentro. O poema que se segue, Vê as Montanhas, poema 2, é uma lista de ações, de verbos. É, digamos, um guião para quem quer experimentar esta metamorfose, que não é nada fácil de atravessar, pois implica ver mais longe, sentir, caminhar, subir, soltrar, ir, atravessar, inventar, percorrer, ouvir, escrever, invocar, inalar, correr, beber e ir de novo, agora no encalço de todas as personagens. Faltar-te-á o ar a cada golfada, mas líquida será a tua sombra nos olhos de um peixe. A passagem para esse estado de posse pela personagem ou pelo poema não é fácil. Nem sempre se consegue que aconteça essa aparição, o que é uma grande frustração para o ator e para o poeta. Disse ele: às vezes, nem um só fio de água brotou da boca, como um poema mal escrito numa noite movente. Às vezes, está vazio o maço de cigarros. Poema 3 nasce em muros secos. Mas isto não é por muito tempo, porque, iluminado pela inocência cega das mãos, ele, o homem, o poeta, o ator, entra outra vez na escuridão e desce ao poço do texto como se subisse ao céu. Poema 5. Porque se sujeita o homem, o poeta, a este caminho tão penoso? Perguntamos nós, leitores. Porque se sujeita a atravessar este descampado em chamas? Poema 7. E a resposta é esta. Ele vai à procura das palavras. E as palavras são como as sereias tentadoras que com o seu canto atraíam os marinheiros contra os rochedos, apoderando-se deles. Elas são, e passo às metáforas, estrelas. São magma a ferver na cabeça do homem. São mulheres antigas muito belas. São raios celestes. São arcos perfeitos. São projéteis que, depois de arremessados, atingem violentamente quem os arremessou. Elas são pedras nos bolsos do pensamento. São trepadeiras que crescem pelas paredes porosas do corpo. São sementes soltas ao vento e que, por isso, geram derivações, metáforas e equívocos. O homem deixa-se fascinar pelas palavras. Regressado dessa viagem, vem o homem, o poeta, o ator, com uma grinalda roxa de espinhos, iluminado, trespassado de silêncios, e vêm as palavras cantando, vestidas de seda.
Termina neste ambiente de glória e de redenção a primeira parte do livro. Começa a segunda parte com a citação do livro de Ezequiel, capítulo 42, versículo 2. A sua voz era de muitas águas. Aqui, o verbo, a palavra, é já nascido. O ator enuncia a última palavra e, metamorfoseado no texto, ascende aos lavatórios de Deus, ao verbo. Poema 1 da segunda parte. O destino do ator, que tem em si a voz de todas as personagens que encarnou, é viver através das personagens que encarna. Assim ele morrerá muitas vezes e muitas vezes ressuscitará. A sua voz é de muitas águas. O milagre da materialização das palavras nos contornos da voz do ator é descrito nos poemas desta segunda parte do livro num visualismo cromático e sonoro, ora delicado, ora violento. Escolhi dois. Escolhi o delicado. Por exemplo, a palavra mulher, que o poeta apresenta como gênese de todas as palavras. Diz ele, convoca todas as palavras e em todas as palavras é a mesma que ressoa. Poema 3. Diz ainda, a palavra mulher são duas notas dissonantes, duas sílabas que rasgam as cortinas do corpo. Camões permite transformar o corpo na própria palavra, de tanto ele a imaginar e de tanto ele a amar. É o que faz aqui a Rui Miguel Fragas, precisamente com a palavra mulher. Ainda outro exemplo, para mim o mais belo de todo o livro, é a palavra tigre, do poema 5, com o título A Voz Devora o Corpo. A voz devora o corpo, se é tigre a palavra que ruge, tigre de nervo, símbolo e sangue e metáfora, abismático tigre das escarpas da noite, das sonoras florestas encantadas de Blake, que trepa pelo tronco das nossas árvores vocais e rasteja depois pelos seus finíssimos ramos. Esta palavra, signo, identifica-se de tal forma com o seu referente que é uma listrada palavra. Caminha pelos bruscos sulcos de Broca e breves declives de Wernicke, por dentro do nosso córtex cerebral, portanto, subindo depois aos pináculos do pensamento para a seguir o tigre bradar toda a sua poesia selvagem. Aquele que escreve sobre isto sofre no seu próprio corpo a violência de se alterar, de se transfigurar naquilo que escreve, tal como o ator se transfigura na personagem. Por isso, ele às vezes escreve com uma mulher a correr nua por dentro das veias. Dá-se a total desmaterialização do sujeito que escreve. Reparem neste verso. Escrevo até onde o corpo não me pertence. O livro começou com o poema O Homem está imóvel e termina com o poema O Ator está sentado. Entre um e outro, a poesia, o texto e a linguagem, assistimos à arrebentação das águas. A palavra apoderou-se do homem. Ele está agora totalmente possuído pela personagem que o instiga. O texto que é dito é um longo poema rasurado por poeiras seculares. É quando a personagem fala que as matérias volúveis do espaço a expõem em sua forma fundamental. E depois de a personagem falar, o ator esfuma-se e lide-se a personagem, some-se a voz, pouco depois da última palavra. Agora acaba o espetáculo. Quando o teatro chega a atingir o seu objetivo, quando chega a transformar os que olham, os espectadores ficam aturdidos. Pode até haver quem, participando deste rebentar das águas, tenha ficado coberto de chagas. É impossível o leitor das palavras aqui escritas não ser atingido pela força deste parto. Os leitores de Rui Miguel Fragas, por exemplo, do livro Sob o Prumo das Falésias, 2018, reencontram aqui o formato semelhante na composição do poema. O texto longo, um verso livre, ora longo, ora breve, com os seus transportes característicos, gerando nos versos síncopes que criam efeitos rítmicos e semânticos. Estes saltos sintáticos são uma afirmação da liberdade da frase, porque, para Rui Fragas, o poema deve ser livre. Também se reencontra aqui
as temáticas da criação poética. Por exemplo, o poeta é instrumento da palavra, que dele se liberta com uma dor lancinante, e o tema da natureza, essa força perene que encerra o passado e o futuro no seu ventre. As rosas, a floresta, a árvore, as estrelas, as aves, a lua e a água. A água que neste livro é o elemento mais simbólico, porque é ela que purifica e é dela que remete o texto para ser dado à luz do Paulo. Muito obrigada. A voz devora o corpo, se a tigre a palavra que ruge. Inocente e ensanguentado tigre, que avança pelas ramificadas veredas dos pulmões e por entre labaredas, ascende ao espelho dos olhos e perpassa num sopro pela clareira mais cega, mais luminosa, num verso de Borges e noutro verso mais adiante. Tigre inteiro, magnânimo, desdobrado, tigre de nervo, símbolo e sangue e metáfora, abismático tigre das escarpas da noite, das sonoras florestas encantadas de Blake, que trepa pelo tronco das nossas árvores vocais e rasteja depois pelos seus finíssimos ramos. De todos os animais, o tigre é o mais belo, o mais temível. É uma sombra carnívora a quem escancaramos todas as nossas portas trementes. A voz é velocíssima no coração da palavra tigre. É veloz o tigre pelas veredas e cavernas da voz. Sabe-se que não há animal mais célebre pelas savanas do corpo, que as gazelas tombam desventradas à sua passagem e que nenhum outro animal, nem mesmo o medo, esse atento ruidor que habita as loucuras que nos atravessam, é capaz de lhe escapar. O tigre, esta listrada palavra, bebe nas margens das grandes enseadas da memória. Deita-se à sombra do coração nos barrancos mais fundos da voz, na orla dos rios primitivos. Amor, tigre e ganjas. E nas encostas da Sibéria e Sumatra e Bengala. Tigre dos bruscos sulcos de Broca e breves declives de Vérnica. Tigre sempre vestido de fogo, sempre inocente, sempre investido de vento. Tigre solitário e primitivo, rasgando certeiro os pilares do corpo, emergindo das escuras veredas, subindo num sopro das cúpulas estiradas do ventre, subindo depois aos pináculos do pensamento, em rugido, em sussurro, em silêncio. Arradia o tigre inaugurando o mundo mais adiante e regressando depois, num eco mais límpido que o verso que o originou. E brada o tigre toda a sua poesia selvagem, estremecem os ossos, as árvores e o mundo em redor. O pensamento fica suspenso e a palavra eleva-se e ressoa e rasga sacadas portas e cordas para outras palavras e por todos os recantos canta em assombrosa tessitura. Mesmo quando se some pelos cavernames do ouvido, por mais áridos e secos que sejam os timbres da voz, e por mais rigorosas as farpas dos circos e palcos e curros do mundo, nunca se extingue. Mesmo o último de todos os tigres é capaz de devorar quem o matou. Porque outro tigre, o mesmo eterno tigre, sempre responde ao tigre que rugindo nos mora no peito. Ora, eu vou agora passar a palavra ao autor, que se calhar é a voz mais esperada da tarde. Não é. Olá, boa tarde e obrigado a todos por terem vindo. É muito bom ter, neste momento, ter amigos e familiares por perto. Isto parece esta apresentação parece mais formal do que as outras, porque as outras
eram ali na sala de leitura e estávamos todos muito mais juntos e não havia esta elaboração, mas por razões óbvias da pandemia teve que ser aqui e portanto isto torna o ambiente um bocadinho menos íntimo, mas pronto, foi o que é possível. Depois das leituras e depois das palavras todas que foram ditas, a mim resta-me só agradecer e agradecer às 3 entidades que colaboraram na edição do livro e na apresentação. Primeiro à Poética Editora, Poética Editora, e à Virgínia, que é o rosto e o coração desta editora. É de facto o 4º livro que é publicado na Poética, portanto é mais de 50% dos livros. Ela propôs este formato que é um bocadinho diferente dos outros livros que publiquei na Poética, precisamente para que as fotografias pudessem aparecer de forma mais interessante no formato clássico da coleção de poesia da Poética. Não ficaria tão bem. E, portanto, agradeço à Poética e à Virgínia a confiar mais este 4º livro. Agradeço também à Biblioteca Municipal, e sobretudo à doutora Ana Rola Zuzarte, à doutora Emília Linhedo, também ao João Capinha, pela disponibilidade que tiveram e que sempre têm. Aliás, todos os livros foram apresentados aqui, à exceção de um, que foi apresentado ali no Sítio das Artes, ou melhor, no antigo Sítio das Artes, e portanto puseram sempre todas as condições para que os livros fossem aqui apresentados da melhor maneira. E, obviamente, ao Pátio também, por esta apresentação integrar o 11º aniversário do nosso grupo de teatro, que em princípio vai ser o único evento deste aniversário, porque o ano passado não foi possível, pelas questões da pandemia, e este ano também não foi possível por outras questões, porque saímos lá, ficámos sem espaço, e algumas atividades estavam a ser programadas, não puderam ser realizadas. Agradeço sobretudo à Lígia, à Beatriz também, que fizeram estas leituras magníficas, e aos fotógrafos que cederam as fotografias, são 4, o Nuno, o Caetano, o Carlos Furtado, a Filomena, a Praça e a Sónia, fez uma fotografia sobre uma instalação do João Prazeres, também integrada num festival do Pátio. E, portanto, estas fotografias de facto ligam esta poesia ao teatro e especificamente à alguma imagética do grupo. E também agradecer às pessoas que estão nas fotografias, que dificilmente se identificam, porque a ideia, ou seja, eu não queria que aparecessem rostos, mas era sobretudo mãos. Ao princípio fiz esta seleção, que são quase 20 fotografias que estão aqui, e depois destas 20 acabaram por sair 10 que estão no livro. Mas há mãos de pessoas que estão por aqui, sobretudo mãos, e cadeiras também. Ora, e falta-me, não sei se falta-me agradecer à Silvéria pela leitura, porque é bom ter sempre uma leitura mais atenta. Eu concordo com tudo o que ela disse, mas só concordo depois de ouvir falar, porque eu não chegava lá em relação a algumas coisas. Mas ela fez uma excelente leitura, sobretudo nesta ligação entre a poesia
E o teatro, de facto, acho que há uma ligação, pode haver uma ligação forte, ou há uma ligação forte, no livro há, entre a poesia e o teatro. Há uma espécie, de facto, de teatralização da poesia, quando a Silvia citou o Fernando Pessoa, o fingimento. Esse fingimento tem a ver também com uma certa distanciação que é necessária na poesia, e com um certo trabalho também sobre as palavras, que é isso, que me interessa especificamente na poesia. A maleabilidade das palavras, que é uma coisa fabulosa. E já me perdi. Estava a agradecer à Silvéria. A Silvéria não. Eu enganei-a sem querer. Não foi uma mentira de propósito, foi sem querer, porque em princípio a apresentação seria para ser online, em abril ou maio, e ela ficou toda contente porque não gosta da exposição pública, eu também não gosto. E pronto. Mas depois teve que ser. E eu agradeço. Estava combinado. Eu leio também o poema agora na parte final, mas eu não vou ler, porque não sinto que a minha voz esteja em condições para fazer a leitura, até porque, porque tive alguns problemas relacionados que me afetam a voz, e nesse caso não vou ler. Não sei se alguém quer fazer alguma questão ou dizer alguma coisa, caso contrário, terminávamos aqui. Alguém quer colocar alguma questão ao nosso artesão das palavras? Estejam à vontade que eles invencíveis. Com assertividade. Não. Então, se não houver questões, vamos então terminar. E muito obrigada pela vossa presença.